E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui para a nossa penúltima live, só esperando mais gente chegar para nós começarmos, beleza? Como de costume. Olá, Caroline, tudo bem? Vamos embora. Bem, como vocês já sabem, né, nós passamos essa semana inteira usando os personagens do Rei Leão para falar de coisas muitíssimo importantes para a nossa vida. Então, nós saímos da inveja, falamos sobre gula e preguiça, ontem falamos sobre vocação e responsabilidade e hoje nós vamos falar sobre sabedoria. Veja, quem pegar as artes que eu fui colocando no feed e também no Stories, né, sobre a Semana do Rei Leão, vai perceber que nas artes existe uma diferença de cor, uma gradação de cor. Aquilo também não foi por acaso. Foi pensado. O que é que eu pedi? A Camila Keller, inclusive, muito boa. O que é que eu pedi a ela? Como nós vamos começar da inveja, coloque a cor mais escura na inveja, para que a gente vá caminhando numa gradação desde o vício até a virtude. É por isso que a inveja, a primeira, que trata de Scar, foi uma escuridão completa, e aí as imagens vão se iluminando, se iluminando. Se vocês pegarem a imagem de Rafik, vocês já vão ver que a tonalidade dela é completamente diferente, né? E a de amanhã vai ser mais diferente ainda, porque nós vamos coroar a semana com uma virtude. Então a ideia foi fazer esse caminho do vício à virtude, ou seja, pegando a coisa mais vil e colocando por contraste a grandeza daquilo que de fato é nobre, né? Em comparação com aquilo que é vil. Sim, é isso e outra coisa que eu também tenho para falar. Se a live hoje for um pouquinho mais curta, não estranhe, porque ontem eu tive um problema sério nas cordas vocais, então quando eu cheguei da palestra, eu praticamente fiquei sem falar o resto da noite, só sussurrando uma coisa ou outra, conversando com muita moderação, e hoje também passei a manhã quase toda sem falar para poder falar aqui para vocês. Então eu estou no teste, no limite aqui para ver até onde vai, certo? É isto. Muita gente também está me perguntando como é que faz para ter acesso a todas as lives. Veja, no vídeo de apresentação dessa semana, eu disse a vocês, e se vocês não acreditam em mim, vão lá no feed que o vídeo está lá para confirmar, certo? Para toda a posteridade. Eu disse a vocês que nós teríamos duas novidades. A primeira era a Semana do Rei Leão, que já está acontecendo, e a segunda eu iria dizer no caminhar da semana. Pois bem, a novidade vai vir amanhã. Então, todas essas perguntas, como ter acesso às lives, como ter acesso aos resumos, como... Bem, amanhã tudo será respondido. Eu preparei uma coisa para fechar com chave de ouro a Semana do Rei Leão, beleza? Aprendendo com Nosso Senhor, né? Deixando o vinho bom para o final. Eu deixei a melhor parte da semana para o final. Então, se quem gostou, acha que foi bom até agora, fique tranquilo. Amanhã vocês vão ter uma surpresa, vai ser absurdamente melhor. Então, vamos lá. Vamos dar início sem mais arrodeios, como dizemos por aqui, vamos dar início a falar de Rafik, da sabedoria. Veja, todo mundo tem uma concepção de sabedoria como algo bom. Veja, quando você fala que alguém é sábio, quando você fala que alguém é cheio de sabedoria, qual pessoa escuta essa frase e isso soa a ela ruim? Qual pessoa escuta essa frase e isso soa a ela como algo desagradável, como algo que se deva evitar, ou pelo menos como algo que assim não é importante? Não soa, né? Você pode até ter o cinismo de dizer eu vou atrás dessas coisas, mas você percebe que existe uma grandeza ali, existe algo de bom ali. Se você vai ou não, aí é uma escolha pessoal. Mas você conceber sabedoria como algo ruim, eu praticamente desconheço. Eu realmente praticamente desconheço. Então, sendo a sabedoria essa coisa que nós conhecemos como bom, por que é que ela é tão boa na nossa concepção e mesmo na concepção daqueles que são maus? Eles concebem a sabedoria como algo, no mínimo, desejável, no mínimo grande. Porque é o seguinte, minha gente, a sabedoria traz para nós aquela capacidade de perceber e se mover de maneira correta, de maneira efetiva no mundo, nas circunstâncias. Quando eu digo que alguém é sábio, eu digo que alguém sabe agir. Eu digo que alguém detém os meios para agir da maneira mais correta. Eu digo que alguém detém os meios para saber compreender o que está acontecendo à volta. É isso que acontece. Então, a sabedoria ela é um meio de ação. Mas, que tipo de meio de ação é esse? Certo? É claro, a sabedoria é mais do que isso. Eu estou falando aqui de uma maneira didática e esquemática. Mas a gente pode compreender a sabedoria como isso, como um meio de ação, né? Para realizar algo. Pois bem,
No filme, vamos usar aquela estrutura de análise simbólica. No filme, a sabedoria ela é personificada por Rafiki. E aí tem algumas coisas muito interessantes. Uma das primeiras coisas que nós devemos entender sobre a sabedoria é que é o seguinte: existe uma diferença entre o sábio e o esperto. Existe uma diferença entre o sábio e o meramente astucioso. Há uma diferença entre essas duas coisas. Por quê? Porque a sabedoria ela está intimamente ligada à ideia de virtude. A sabedoria ela está ligada à ideia de virtude. Você pode até ser inteligente, você pode até ser esperto, você pode até ser inteligentinho, desde que você esteja ligado a uma coisa mais vil. Você pode ser um malvado inteligente. Você pode ser um trambiqueiro astucioso. Você pode ser um caloteiro esperto. Mas você não tem como ser trambiqueiro, malvado ou caloteiro e ao mesmo tempo ser sábio. Não dá. Por quê? Porque a sabedoria ela está ligada à virtude. A sabedoria está ligada, ela aponta para algo superior, ela aponta para algo excelente, para algo excelso, para algo sublime. Toda a ideia da sabedoria está ordenada ao bem. De que maneira isso aparece no filme? Veja, Rafiki sendo a personificação da sabedoria, com qual dos personagens ele tem amizade? Qual é a amizade? Qual é o personagem que ele tem um laço? Rafiki tem um laço com Mufasa. Mufasa é a personificação da nobreza, da grandeza. Isso implica dizer, aquele abraço, aquele carinho entre Rafiki e Mufasa é a sabedoria e a nobreza, é o sábio e o nobre. Existe essa ligação entre a sabedoria e a nobreza, e a grandeza, e o largo coração, e o largo espírito, e a expansão boa no agir. Existe essa ligação. Então não há sabedoria que não aponte para a grandeza. Esse é o primeiro ponto. Então se você vê alguém muito inteligente, isso não significa dizer que a pessoa é sábia. Se você vê alguém muito espertinho, isso não significa dizer que a pessoa é sábia. Se você vê alguém com uma grande carga de erudição, isso não significa dizer que a pessoa é sábia. Por quê? Porque existem grandes eruditos, existe gente que carrega grandes quantidades de conhecimentos, mas que não tem um pingo de sabedoria. Porque a sabedoria é uma virtude. A sabedoria está ligada à grandeza. E uma pessoa que não tem grandeza de coração, ela pode ser um gênio, mas ela jamais será um sábio. Ela pode ser genial, mas ela jamais carregará a sabedoria. E qual é a questão disso? É que o seguinte, todos nós, como eu disse, fomos chamados à grandeza, portanto, todos nós fomos chamados a ter essa relação de amizade com a sabedoria, de ser próximos da sabedoria, porque quem é chamado à nobreza traz consigo também a amizade com a sabedoria, e como eu disse, esse é o símbolo da amizade de Rafiki com Mufasa. É a sabedoria encontrando-se com a nobreza. Outra coisa que o sábio consegue compreender é o seguinte: Rafiki toma Simba nas suas mãos e apresenta. O que isso significa? O sábio, ele consegue apresentar aos outros o futuro. Por quê? Porque ele consegue compreender tudo o que está acontecendo e ele consegue apontar para o que vai acontecer. É por isso que o sábio ele é capaz de aconselhar. Porque ele consegue ver o que está acontecendo de maneira clara e a partir dos movimentos atuais ele consegue perceber os movimentos futuros. E então ele aconselha, baseado na melhor consequência possível. O sábio é aquele que apresenta o futuro de nobreza, o futuro de grandeza, ou seja, o melhor caminho a ser tomado. É isso que Rafiki faz quando ele carrega Simba nos braços e apresenta à multidão. Ele apresenta o futuro. Então, todo indivíduo sábio, primeiro, ele tem essa ligação com a grandeza. Segundo, ele é capaz de apresentar aos outros, de dar aos outros conselhos do porvir, do que vai acontecer. Não no sentido de adivinhação, não no sentido de dons premonitórios, não se trata disso. Mas vocês já tiveram contato com uma pessoa sábia? Aquela pessoa que você conta a história e a pessoa lhe aconselha e diz assim, ó fulano, provavelmente isso aqui vai acontecer. Então, assim, se isso acontecer, tu não se preocupa, ou então você não se desespere, porque vai ter isso, isso e isso. Então, fique tranquilo. Se isso acontecer, aí você age assim, assim e assim. Vocês já receberam esse tipo de conselho? E aí, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, a situação vai lá e parece que acontece. Parece que o cara desenhou, ele escreveu o futuro. Porque
cai a situação no colo igual ao que a pessoa disse. O que foi isso? Foi o dom da sabedoria. A sabedoria, ela faz isso, ela descortina aquilo que nos parece nublado. Porque veja só, minha gente, a gente só vê bem quando olha do alto. Esse é um ponto, né? Quando a gente olha do alto, a gente tem a visão geral da coisa. Se um negócio é eu estar lá no campo de batalha, na linha de frente, dando tiro, levando tiro, outra coisa é passar um general aqui em cima e ele olhar o campo de batalha em cima. Ou seja, quando você olha do alto, você percebe melhor. Então a sabedoria, como essa ascensão do Espírito, essa elevação do Espírito até a grandeza, ela é capaz de perceber o campo onde a vida se desenrola do alto. E aí ele é capaz de aconselhar, e aí ele é capaz de prever, e aí ele é capaz de dizer o que vai acontecer. A quarta coisa da sabedoria é o seguinte, uma das características da sabedoria, se ela é amiga da grandeza, se ela é capaz de prever o futuro, isso implica que o sábio ele carrega em si a obrigação moral da ajuda. O indivíduo sábio não é um indivíduo que odeia os que lhe procuram. O indivíduo sábio não é um indivíduo que humilha aqueles que estão num patamar inferior. O indivíduo sábio não é um indivíduo que execra aqueles que sabem menos. O indivíduo sábio não é o indivíduo que zomba daqueles que estão na escuridão. Jamais, vocês nunca vão ver uma pessoa sábia zombando do menor. Vocês nunca vão ver uma pessoa sábia zombando daquele que lhe procura de boa vontade. Vocês podem ver uma pessoa sábia sendo duro com alguém que está sendo malicioso. Vocês podem ver uma pessoa sábia reclamando. Vocês podem ver uma pessoa sábia até batendo, né? No sentido, inclusive, metafórico da questão, ou não. Mas no sentido de ser duro, ser impiedoso em um certo aspecto com aquele que é mau, com aquele que é malicioso, mas sempre será no sentido de melhorá-lo ou de minar, ou aliás, de blindar os outros daquela influência má. Mas você nunca vai ver um indivíduo sábio negando ajuda àquele que lhe pede com humildade ou àquele que lhe pede com sinceridade de coração. Nunca, jamais. Porque se a sabedoria está ligada à nobreza e à grandeza de coração faz parte da constituição do sábio. Então, Pedro, como é que eu faço para me tornar sábio? Uma das primeiras coisas é ame a grandeza e tenha coração largo. Tenha grandeza de coração. Um coração largo é um coração que envolve, por isso que ele é largo, porque ele é capaz de reter em si, ele é capaz de abraçar. Isso é a largueza de coração. É não viver no mundo angústio, no mundo angustiado, no mundo pequeno. Então, quem se abre aos outros, quem se projeta para os outros, lembram da live de ontem? Quem se projeta para os outros, quem sai de si, quem sente em si a obrigação moral da ajuda, vai se tornando sábio, vai se tornando amigo da sabedoria, porque você vai se tornando grande, porque você vai começando a ver as coisas do alto, e vendo as coisas do alto, você vai percebendo melhor. Então você vai se tornando sábio. Entende? Uma das maneiras de tornar-se sábio, anotem, é ter grandeza de coração. Sem grandeza de coração não há sabedoria. Sem largueza de espírito não há sabedoria. Sem uma posição de misericórdia não há sabedoria. Não existe, sabedoria. Então tem certas coisas na nossa vida que nós só vamos entender, que nós só vamos agir com sabedoria quando a gente atingir um determinado grau de virtude. Sem esse grau de virtude, a gente pode ser genial, mas nunca vai entender aquilo. Porque você precisa olhar de cima, você precisa olhar do alto. Uma outra característica da sabedoria é o seguinte, no filme, notem bem, no filme Rafiki, ele fala um determinado idioma que não tem tradução. Ele fala o idioma que ninguém entende. Sobretudo quando ele se encontra com Simba ou quando ele percebe que Simba está vivo. Ele fala um idioma que ninguém sabe, né? Pelo menos na versão dublada que eu assisti, nem tradução tem. O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer o seguinte, meu gente. Há uma norma, há uma lei, vamos dizer assim, no conhecimento, que é assim. Quanto mais você percebe as coisas, mais você vai começar a julgar os acontecimentos a partir de perspectivas que os outros não veem. Então, cada vez mais, seu nível de julgamento e sua medida padrão de julgamento vai se tornando incompreensível às outras pessoas.
E aqui nós temos um grave problema. Por quê? Porque se o indivíduo ele não tem virtude, não adianta ele conhecer, porque quando ele conhecer, ele vai começar a julgar as coisas a partir de categorias que os outros não vão perceber. Os outros, por não perceber, vão começar a estranhar. Estranhando, vão começar a julgá-lo, a colocar pressão sobre ele, a diminuí-lo, a fazê-lo voltar àquele patamar, àquele nível de julgamento anterior. Se o indivíduo não tiver força moral para sustentar as escolhas que aquele conhecimento, que a largueza de coração vai lhe proporcionar, ele irá fraquejar e nada daquilo vai adiantar. Ou seja, ele vai transformar aquele conhecimento, aquela sabedoria em mesquinharia. É como se ele pegasse um pote de ouro e ele machucasse aquele pote de ouro inteiro para servir lavagem aos porcos. Entende? Ele tá ali, ó, como um ourives, ele está montando com cuidado uma joia preciosa que vai ser posta no colo de uma pessoa amada, que vai ser colocada numa obra de arte belíssima para todos admirarem, que vai formar uma coroa que todos admirarão a realeza, e ele pega aquela coisa que ele está moldando e começa a pôr pressão das pessoas que não entendem o seu objetivo. Ele está lá moldando uma peça de arte, a pessoa não entende a arte, começa a julgá-lo por fazer aquilo, ele vai sentindo aquela pressão, ele vai desmanchar aquela arte que ele está fazendo, ele vai usar aquele pedaço de ouro para fazer uma cuia e servir lavagem aos porcos. Portanto, conhecer sem virtude é pior do que não conhecer nada. Conhecer sem virtude é pior do que não conhecer nada. Porque quando você não conhece, ao menos você tem a desculpa de que você não tem um pedaço de ouro na mão. Mas quando você tem um pedaço de ouro na mão, você não tem desculpa alguma. Então, tudo que você volta atrás torna-se criminoso, torna-se covarde, torna-se mesquinho, torna-se vil. Portanto, o que é que quer dizer quando o Rafik fala numa língua desconhecida? Quando você começar a... Pronto, pega essas lives aqui, eu tenho certeza que só se você acompanhou esses 4 dias, isso já deu uma amplitude de imaginário que provavelmente você não tinha antes. Eu garanto que isso aconteceu. Porque eu fiz para que isso acontecesse. Não foi um movimento assim, eita, aconteceu, que bacana. Não, eu fiz para que isso acontecesse. Foi feito, foi desenhado para isso. Então, se aconteceu com você essa largueza, essa expansão do imaginário, essa expansão do horizonte de consciência, eu tenho certeza que as pessoas que estão à sua volta, só com as informações que vocês receberam esses 4 dias, vão estranhar certas decisões, certas perspectivas, certas opiniões que vocês vão lançar no almoço da família, na janta, quando olharem um filme, quando falarem do próprio filme O Rei Leão. Eu tenho certeza que certas aberturas aqui, se vocês forem conversar numa mesa de bar com colegas, alguém vai dizer, homem, tu tá viajando, não tem nada a ver, era só um negócio ali, é um filme para criança. Ou então vão dizer, não, Rafik, sabedoria, não, era um velho lá com um cajado. Por quê? Porque eles estão numa camada do imaginário abaixo da que vocês receberam agora, da que vocês foram puxados agora, certo? Então, a linguagem que se começa a falar sobre o mundo torna-se um pouco incompreensível para aqueles que não estão habituados a ela ou não tiveram contato com ela. E se você for sábio mesmo, se você buscar a sabedoria de verdade, essa diferença não lhe coloca numa posição de superioridade, porque você percebe que a superioridade nesse sentido de vaidade, de glamour, você não entende o Rei Leão e eu entendo, palmas pra mim. Isso é palhaçada, não é isso. Quando a pessoa que está lá, ela mostrar pra você a ignorância dela, como um indivíduo que busca a sabedoria, o primeiro movimento é de misericórdia. O primeiro movimento é de misericórdia, não no sentido de pena, mas no sentido de olhar aquela lacuna, olhar aquela ignorância e tentar sanar aquela ignorância, se a pessoa quiser, obviamente, porque você não vai empurrar de goela abaixo o conhecimento. Um outro dado de misericórdia é exatamente você não forçar aquele que não quer receber nada, né? Você deixa aberto para ele. Então, quando você tem essa grandeza, e esse conhecimento ele não lhe afeta, ou não lhe afeta tanto, ou se lhe afetar, você tem percepção de que aquele afetamento é irreal, é mau e deve ser cortado o mais rápido possível. Por quê? Porque você já tem a largueza de coração e porque a sua sabedoria está atrelada à grandeza e à nobreza, certo? Uma outra coisa da sabedoria é que é o seguinte, Rafik, ele está lá, ele tem um cajado.
Não é isso? Ele caminha com o cajado. O que é o símbolo do cajado? O símbolo do báculo? Ele é o símbolo do guiamento. Ele é o símbolo do guiamento. Mas não só. Há um momento do filme em que Rafiki pega o báculo, Rafiki pega o cajado e vai lutar com os leões. O que isso quer dizer, minha gente? Isso quer dizer o seguinte. Quando você se torna sábio, isso não significa, como diziam os epicuristas, né, que você vai se retirar para um jardim e ali você não vai ter contatos com o mundo sujo e vil. Não. O sábio, quando é necessário, ele enfrenta de verdade. Ele age com vigor, né? A ideia do sábio, assim, coitadinho, que o mundo não toca, do intelectual que nada toca ele, que ele é uma bonequinha de louça na prateleira. Porra, não é isso, meu amigo. Não é isso. A sabedoria, ela exige uma vitalidade, ela exige uma virilidade. E ainda que ela seja feita de maneira sensata, e ainda que a sabedoria seja exercida de uma maneira serena, mas ela é uma serenidade, uma serenidade que por presença impõe força, por presença ela impõe vigor, porque a sabedoria implica escolher da melhor maneira possível. E às vezes a melhor maneira possível é agir, inclusive com fúria, ou seja, com uma fúria destinada ao bem, com uma fúria destinada a provocar o bem, com uma fúria destinada a barrar o mal. O sábio, ele não é covarde. Verdade conhecida é verdade obedecida. O sábio, ele não é covarde. O sábio, ele não pode ser covarde, porque se ele for covarde, ele não será nobre. Se ele não for nobre, ele não vai ser amigo da sabedoria. Se ele não for amigo da sabedoria, ele não pode ser sábio. Entende? Então o sábio ele age, né? É aquela coisa da prudência. A prudência não é a virtude do não agir. A prudência não é a virtude do evitar. A prudência não é a virtude do se acovardar, da inércia. Pelo contrário, em 90% dos casos a prudência manda avançar. Em 90% dos casos a prudência manda caminhar com vigor, correr se for preciso, em direção inclusive ao perigo. Veja, se eu sou um bombeiro e estou lá, eu ia dizer celebrar, mas não é bem essa a palavra, mas se nós trouxemos à memória o triste dia do 11 de setembro, um bombeiro que estava ali salvou alguém ao custo da sua própria vida, ele não foi imprudente, ele foi grande. A sua ação, o seu papel era de colocar a vida dele em risco. Então, colocando a vida dele em risco para salvar o outro, um risco calculado para salvar o outro, ele não foi imprudente, porque ele foi grande. Entende? Então, quando o Rafiki pega o seu cajado de guiamento e vai lá e desce o cacete nos leões, aliás, nas hienas e na trupe que estava ao redor de Scar, ele está mostrando isso a gente. A sabedoria implica ação. Uma outra coisa. Veja só. Quando Mufasa é destronado, quando as terras do rei são devastadas, onde está Rafiki? Rafiki está recluso em silêncio. Mas ele não está recluso num silêncio de ódio à realidade. Ele não está recluso num silêncio de ódio aos acontecimentos. Ele está aguardando a manifestação da verdade. Essa é outra característica da sabedoria. A sabedoria, ela tem uma nota de esperança. Toda sabedoria é esperançosa, porque ela sabe que a verdade é filha do tempo. Sabe aquela música até de... Como é o nome dele, meu Deus? Que canta Foi um Rio que Passou em Minha Vida? Paulinho da Viola. Tem uma música de Paulinho da Viola que diz assim: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Veja, como eu poderia definir numa palavra essa situação, essa postura diante da vida? O velho marinheiro que durante o nevoeiro, na noite escura, quando ele não consegue enxergar bem em que ponto está a maré, quando ele não consegue enxergar bem a distribuição dos ventos, quando ele não consegue enxergar bem a força das ondas, quando ao redor do barco tudo é instável, tudo está nublado, durante o nevoeiro, qual é a posição do velho marinheiro? É levar o barco devagar. Por que é que você tem esse adjetivo velho para falar do marinheiro? Porque é um marinheiro que já viu muita coisa, é um marinheiro experiente, é um marinheiro que já sofreu bastante. E com todo esse conhecimento acumulado, o que é que ele faz? Ele torna-se sábio. E aí a sua sabedoria é que durante o nevoeiro ele leva o barco devagar. Ou seja, ele sabe que em algum momento
Ele não vai precisar levar o barco devagar. Ele sabe que em algum momento ele vai conseguir cortar as ondas. Ele sabe que em algum momento aquele nevoeiro vai passar. Então aquela sabedoria esperançosa leva ele a agir da melhor maneira possível naquele momento, que é ser prudente e levar o barco devagar para que o nevoeiro se dissipe e aí então ele possa transitar, navegar de maneira mais veloz, de maneira mais segura. O que é isso? A verdade, ela é filha do tempo. Existe uma nota de esperança, existe uma nota de paciência na sabedoria. O que é paciência? Paciência vem de passio, que é por exemplo, passio Christi, é a paixão de Cristo, né? Você pega, por exemplo, a ordem dos passionistas, a ordem religiosa católica dos passionistas. O que é passionistas? O que é essa ordem católica dos passionistas? É aquela ordem que medita e contempla a paixão de Cristo. Então, a palavra paciência tem essa nota daquele que sofre passivamente, daquele que recebe a carga, daquele que deixa lançar sobre si aquela carga. Então, ele sofre aquilo. A paciência vem dessa coisa de você suportar. Veja, de você suportar. Nesse caso, qual é a paixão, a passio de Rafik? É de suportar o momento da revelação da verdade. A sabedoria ele tem essa nota de suportar o momento da revelação da verdade. E quando é que a verdade se revela? Veja, o sábio ele está tão ligado na verdade, o sábio ele está tão tocado pelo mundo que volta, ele está tão aberto à manifestação da verdade que ele consegue ver a verdade onde ninguém mais veria a verdade. Como é que isso é mostrado no filme? Pelo pelo de Simba, que passa por toda a cadeia, né, até o besouro, até a planta, até a formiguinha, que pega aquele negócio e Rafik vê aquela mecha de pelos e ele nota, Simba está vivo. E ele começa a pular de alegria, porque sabendo que Simba está vivo, ele já prevê o que vai acontecer. Scar será destronado, as terras do rei verão prosperidade novamente, tudo voltará e ele celebra aquele júbilo da sabedoria, o júbilo, a felicidade incontida da sabedoria que vê naquela manifestação pequena do mundo real o vislumbre do bem, o vislumbre do futuro. E não só, aquela manifestação pequena do mundo real é exatamente a paga que ele recebeu por toda a sua paciência, por esperar todos aqueles anos, por esperar todos aqueles tempos que a verdade se manifeste. Por quê? Porque ninguém acende uma lâmpada para botá-la debaixo da cama. Você acende uma lâmpada para colocá-la no topo da casa, a fim que ilumine a todos. Porque nada do que foi dito aos ouvidos não será dito pelos telhados. Nada. Uma coisa falada ao pé do ouvido, ela um dia será falada de cima do telhado. Um dia a verdade será manifesta. Um dia toda a verdade será manifesta. Inclusive a verdade desse mundo inteiro. Porque no dia que a verdade inteira se manifestar, todas as figuras que nós vimos até agora passarão. O mundo inteiro passará. Porque a verdade, em sua essência, um dia se manifestará. Quando a verdade se manifestar, todas as injustiças desse mundo não serão nada. 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 E aí nós veremos como a paciência terá sua paga, como a paciência valeu a pena, porque nós fomos sábios o suficiente para esperar, com esperança, a manifestação da verdade. E a verdade se manifestará. Então, uma das coisas que nós temos que fazer para buscar a sabedoria é saber sofrer. Saber sofrer é uma medida de sabedoria, no sentido da paciência, de saber esperar, de saber olhar, abrir-se à verdade, que vai chegar, a verdade vai chegar. E nós esperamos a verdade, com ansiedade, não aquela ansiedade patológica, mas com aquela ansiedade de vai acontecer. Estou só esperando aquilo acontecer. Isso também é uma das manifestações da sabedoria. E nós vemos, né, em todo esse arcabouço aqui, que uma também das notas da sabedoria junto com a paciência é o silêncio. O silêncio ele é uma maneira de aquisição da sabedoria. Certo? Uma das maneiras de aquisição da sabedoria é o silêncio. Ou seja, você saber observar, você saber ver com quietude, aquilo que está à volta. Saber ver com tranquilidade, saber calar, saber esperar sem se desesperar com as temporadas de falta de resposta, mas o silêncio.
Veja, durante praticamente todo o filme, enquanto todo o filme está se desenrolando, como é que Rafik está? Em silêncio. Só. Esperando. E aí o silêncio dele recebe a paga. E o silêncio se transforma em grito de alegria. E o silêncio se transforma em grito de júbilo, de exultação. Por quê? Porque aquele tempo foi o tempo necessário para a maturação. Foi o tempo necessário para o kairos, para o momento favorável, para a hora oportuna. E aí nós temos, como é que nós vemos isso da hora oportuna, da realização no melhor momento possível? Você tem lá a imagem de Simba criança e ele pega o pó, bota a juba, ou seja, o que é a juba? É a maturidade. É quando chega no auge, é quando chega no vigor. É quando chega na experiência de perfeição. E aí ele bota a juba e diz, Simba está vivo. Ou seja, o tempo chegou. O tempo chegou. O silêncio maturado, ele leva à manifestação do tempo oportuno. É por isso que a tagarelice, veja, eu não estou falando do ensinamento, senão estaria um contrassenso, eu não poderia nem estar falando aqui, mas a tagarelice, o muito falar, o falar em larga, despreocupadamente, sem tomar cuidado com o que diz, sem tomar cuidado com as palavras, é esse falar que na verdade reflete uma atitude de frivolidade, uma coisa frívola. Ela não cabe na sabedoria. O sábio ele não é frívolo, o sábio ele não é falastrão, o sábio ele pode até falar muito, mas ele não é falastrão. Percebem a diferença? O sábio ele pode falar muito para dizer algo, mas ele não fala muito por falar. Ele é um homem que fala, ele é uma mulher que fala, mas ele não é um homem ou uma mulher frívola. Um homem ou uma mulher de palavras soltas, de palavras sem sentido, de palavras completamente despreocupadas de responsabilidade. Então a sabedoria ela tem essa nota de silêncio. O indivíduo sábio ele tem essa nota de silêncio. É por isso que quando você pega alguém sábio, você sempre vai ver que existe algo de reservado naquela pessoa. Mesmo que ela tenha uma personalidade expansiva. Tem muitos indivíduos sábios que têm uma personalidade expansiva. Mas no meio daquela personalidade expansiva, você vê, sabe aquela calmaria? Sabe aquela calmaria de um mar, assim, quando o mar está plácido? Você sabe que a qualquer momento ele pode vir uma onda gigantesca, ou então até mesmo durante aquela onda gigantesca, mas existe uma nota lá no fundo de calmaria. É como se você estivesse na arrebentação das ondas, você vê as ondas aqui na arrebentação. Ó. A pessoa está se manifestando, a pessoa está agindo, a pessoa está falando. Você vê aqui essas notas de manifestação, da larga ação. Mas quando você olha lá para o horizonte, existe aquele movimento de calmaria, existe aquele movimento de tranquilidade, de segurança, de centralidade. Isso é uma das notas da sabedoria. Então, eu acredito que aqui já deu para nós falarmos um bocado de coisa, né? Já dá para falar aqui, meditar sobre muita coisa, né? Muita gente perguntou como conduzir uma criança sanguínea nessa nota de silêncio. Uma das primeiras coisas é que ela tem que ver o silêncio. Veja, crianças aprendem por imitação. O danado do processo educacional é que ninguém ensina a criança o que quer. A pessoa ensina a criança o que é. Você não ensina o que você quer, você ensina o que você é. Então, uma das primeiras manifestações de ensino e de pedagogia é fortalecer-se, é tornar-se sábio. Porque as pessoas vão lhe ver e vão aprender por imitação. E mesmo que todo mundo tem graves e variados defeitos, é óbvio. Mas aquela virtude se torna um pouquinho mais aparente. E aí percebe-se. Então, uma das primeiras coisas, como ensinar uma criança sanguínea a esse silêncio, demonstre a ela esse silêncio da sabedoria. Ao longo do tempo, aquele silêncio da sabedoria será incorporado à personalidade sanguínea, que ela, ao temperamento sanguíneo, que manifestará esse silêncio e essa sabedoria a partir do seu temperamento. Porque o temperamento é isso, é uma modalidade de percepção do mundo, de reação diante do mundo, de incorporação da realidade. Né? De incorporação e de ação diante da realidade. Então, ela vai fazer isso, mas ela vai ter incorporado isso em algum nível. Entende? Então, minha gente, perguntaram aí sobre as lives. Como eu disse, amanhã terá a surpresa. Espalhem isso o máximo que vocês puderem. Mande para as pessoas, mande por direct, mande por WhatsApp. Essa live especificamente eu sei que vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente de verdade. Então, se vocês tiveram essa semente de conhecimento agora, através dessa live, vão lá, mandem para as pessoas, façam essa obra de caridade, de misericórdia espiritual, que é ensinar os que ainda não sabem. Então mandem isso, certo? Deem um print, não deixem de dar o print, não deixem de colocar nas suas redes sociais para que as pessoas vão lá, tenham acesso. Certo? Deem um print generoso, coloquem uma imagem ajeitadinha do seu professor, para que as pessoas vejam lá, certo? Se sintam mais chamadas a
participar do nosso encontro aqui. Amanhã, não esqueçam, de maneira alguma, não esqueçam. Amanhã, 12h15, nossa última live. Preparei uma surpresa para vocês, certo? Uma coisa que eu tenho certeza que vai ajudar muito, vocês vão gostar muitíssimos. Se vocês acharam que foi bom até agora, veja, tudo isso aqui que eu fiz foi introdução para o que eu vou anunciar amanhã, beleza? Então, se vocês gostaram, tenho certeza que vocês vão gostar muitíssimo mais. E é isto, um abraço, até amanhã às 12h15, se o bom Deus assim permitir, beleza? Até mais.